E aí, ilustradores, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. E hoje eu decidi variar um pouquinho o estilo de desenho. Hoje eu vou usar um personagem criado por mim, né? Aqui para a escola Modelo Design, que é o Charlie. Ih, sujou, moleque! O quê? Né? O Charlie, ele teve algumas animações, né, aqui produzidas pela escola. Se você não viu, eu vou deixar também o card aqui em cima para você dar uma olhadinha em uma das animações do Charlie. E também tem o link da página das animações do Charlie também, né, na descrição, tá certo? E o que a gente vai falar, né? Qual assunto a gente vai abordar hoje? Vai falar um pouquinho mais sobre poluição no desenho, né? A poluição visual, né? E como você trabalha um pouquinho, né? Para deixar a sua ilustração mais harmônica, né? Poluição visual, tá certo? E não esqueça de se inscrever no canal e também sentar o dedo nesse like, tá certo? Vamos lá! Vamos lá, galera! Em primeiro momento, eu quero explicar algo para vocês que eu não vou, né, ilustrar nesse vídeo. Não se trata, né, desenho necessariamente não se trata só de ilustração. Isso aqui é uma aula de percepção, tá bom? E eu acho que vai poder ajudar muito vocês, principalmente você que está iniciando e tem vontade de fazer muitas coisas em um desenho só, né? Às vezes essa gana pode atrapalhar o seu processo de trabalho, tá certo? E eu não posso deixar de mencionar que essa aula aqui, ela é uma aula, uma dica complemento, tá bom? De uma aula que a gente tem no site da Modelo Design. É uma aula gratuita, então você não precisa se preocupar, nem cadastro você precisa fazer, tá bom? Que é como desenhar capas, tá bom? Dá uma olhadinha aí no vídeo, você vai ter uma ideia. Ok? Mas, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui em faixas cinzas um esquema e o outro com um fundo branco que só tem as formas com as cores, né? Um plano que a gente entende como frontal, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai entender isso daqui como se fosse o primeiro do lado das faixas cinzas como um plano de cima, uma vista do topo. Vamos imaginar. E aí, que achou? Achou legal? Então, vai lá dar uma olhadinha, né, nessa aula que eu passei, que essa aqui é complemento também, tá certo? Vamos aqui continuar com os nossos exemplos. Então, por que eu deixei a tela branca até agora? Tem um motivo, tá? Porque a tela branca ela traz realmente uma sensação de liberdade, uma sensação de calmaria, né? E é mais relaxante e agradável, principalmente aos nossos olhos, tá certo? E agora eu vou anexar aquele meu personagem, o Charlie, tá bom? Pronto, coloquei o Charlie aqui, né? Se você vê em exemplos de animações do Charlie, eu uso muito essa questão do Charlie no fundo branco, tá bom? Provavelmente aí deve estar passando para vocês, ou vai passar, né, algumas cenas, né, dele atuando no fundo branco. Na minha animação de especial de aniversário, eu fiz, né, também no fundo branco, porque se tratando de animação é um recurso, né, legal, funcional, não descaracteriza uma ideia. Às vezes depende muito de onde você aplica o seu trabalho. O Charlie, o que ele tem? O que ele é? Né? Ele é um personagem vermelho, né? Com os olhos azuis e tem uma sobrancelha preta. Ele é muito simples, né? Porém ele tem aqui uns toques de luz e sombra, tá certo? Então,
mesmo ele sendo um personagem simples, eu posso dizer que ele é um personagem que, mesmo simples, tem um certo detalhe para apenas uma bolinha, né? Apenas uma bolinha com um olho, tá? Até mesmo já existiu um exemplo do Charlie que fosse mais simplificado, provavelmente aí você vai ver na tela, tá certo? O que acontece? O Charlie, ele, cada tempo, né, já tem um tempo que já foi construído, desenvolvido, né? Como ele foi criado é assunto para outro vídeo, mas ele já tem um detalhe suficientemente bacana para ficar em um fundo branco para funcionar, né? Embora não tenha muitas cores, ele está bem balanceado, tem branco, tem preto, tem azul, tem vermelho, tem tons de vermelho, tem tons de azul. Então, ao fato dele ser também de uma cor quente, ele vai ter muito destaque em fundos neutros e também fundos de tons frios. Olha o que eu disse, tons frios, tá bom? Não cores frias, tá certo? Então esse é um destaque que favorece o Charlie e o tipo de construção dele, tá? Essas dicas que eu tô passando para vocês, essa que eu passei sobre cor, sobre, né, como eu criei esse personagem, funciona para ilustração, funciona para animação, se você vai ter interesse, e para fotografia. Então vai funcionar para vários outros quesitos, para design, funciona para um monte de coisa, tá bom? Então, tendo aqui uma explicação breve sobre as cores, são pontos que ajudam, né, a trabalhar o Charlie. Porém, eu quero passar aqui para vocês algumas informações, tá bom? Para o Charlie contextualizar. Eu vou inserir um cenário aqui, né? Eu já tenho 2 exemplos para vocês, né? Acredito que vocês devem ter visto na thumb aí, que é do quê? Cenários onde o Charlie, mesmo com esse destaque, pode ser um ponto a favor ou pode ser um ponto contra, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um cenário que eu considero um cenário mais simplificado. É um cenário onde o Charlie vai ganhar um bom destaque, o seu personagem poderia ganhar. Lembrando que isso tem vários exemplos onde podem ser aplicados. Então, ó, tá aqui, ó. Legal. Eu coloquei o Charlie em uma praia, tá bom? Coloquei o Charlie aqui em uma praia. Você pode ver aqui que eu fiz, né, umas montanhas, um céu. Fiz aqui a água do mar, né? É até legal. Escreve aí nos comentários se você, né, não viu o Charlie, se você gostaria de ver uma animação do Charlie na praia, ou para você que conhece o Charlie, se você gostaria de ver, né, uma animação do Charlie na praia também. Coloca aí, eu quero ver o Charlie na praia. Basta só escrever isso daí, que aí eu penso em fazer uma animação para ele, né? Porque afinal de contas o Charlie serve para isso, né? Para contar algumas histórias em locais diferentes. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Eu coloquei o Charlie na praia e eu tenho vários pontos que são favoráveis a ele, né? A cor do solo, que é um dos pontos principais, ele não interfere, né, em relação à cor do Charlie, tá? A cor da praia, a cor da água, obviamente, insere tons de azul, né? E faz também com que o Charlie tenha destaque. A mesma coisa com o céu e a mesma coisa com o verde, porque ou ele tem um tom escuro demais ou ele tem um tom claro demais, tá bom? Mas não é só isso que eu tenho aqui na praia. Eu tenho mais um elemento, que é um elemento que vai ajudar a trazer mais profundidade para o Charlie, né? Se você já viu, né, a nossa aula de como desenhar capas, você vai, né, entender aqui o que eu estou dizendo. Se você ainda não olhou, dá uma olhadinha lá na aula e depois volta aqui para ver como complemento. No meu primeiro plano, eu tenho, né, a parte da água,
né? É o meu elemento que está na frente do Charlie, ou seja, mais próximo a nós aqui, né? O próximo elemento, que é a areia, que é onde está o Charlie, né? O nosso personagem. E nós temos o elemento de fundo, que são as montanhas, que são as nuvens, né? Então, eu posso dizer que está localizado em 3 planos, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um próximo elemento aqui, que dá sempre um destaque nessa informação, que é a nossa estrela, tá certo? Então, eu peguei aqui e inseri a estrela, quem sabe, né? Vocês dizendo aí pra gente, pode não virar um personagem, né? Da história do Charlie. Mas, voltando aqui à nossa informação, tem aqui, então, uma estrela que ajuda, né, a mostrar a distância do personagem. Logicamente que aqui, aparentemente, o Charlie é maior que a estrela, mas eu também posso, para ajudar a dar essa sensação de profundidade, sempre colocar um pedaço, né, da estrela. Deixa eu só trocar a camada, pronto. Posso colocar um pedaço da estrela, mas à frente do Charlie, para dar aquela sensação maior, né, de conversa e tal. Depende da posição que você está fazendo, do lado e tudo mais, tá certo? Então isso também é um ponto bem bacana. Mas mesmo assim, com a estrela e com um pedaço da parte da estrela na frente do Charlie, o que, de novo, traz uma sensação de profundidade, também, né, eu tenho um espaço mais limpo, mais aberto, que faz com que eu entenda tudo o que está acontecendo aqui. Então ele está olhando para a estrela, a estrela está olhando para ele, eles podem estar tendo uma conversa, se encontrando, né? Dá para imaginar N coisas, né? E aqui também eu vou trazer para vocês uma segunda opção para vocês verem como é essa informação. Então eu vou retirar a estrela e eu vou retirar o nosso fundo, né? Tá vendo que na hora que eu tirei, né, dá um super destaque no Charlie. Se você está ilustrando, se você quer fazer um personagem com fundo branco, não tenha medo, faça assim, né? Coloque uma quantidade considerável de sombra, luz, né? Coloque muitas cores, ou talvez intercalando preto com branco, vai ficar legal do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar o exemplo contrário a isso, tá? Agora eu vou inserir aqui, ó, um visual de floresta. Até o presente momento é um visual que até é agradável para o Charlie, tá vendo? Ele tem bastante informações de pontas, cores, trabalha com o amarelo, que é uma cor quente, mas mesmo assim ainda não é tão longe. Você tem um preto para, né, dar uma balanceada ali. Mas o que acontece? Agora a gente vai começar a inserir elementos que vai tornar isso muito mais confuso de ver. E a gente vai analisar um pouquinho aqui esses elementos, ó. Pum! Tá certo? Se você notar, né, eu coloquei mais informações no primeiro plano, né, em que o Charlie, ele não fica tão em evidência, né? E de certa forma, mesmo que até mesmo assim você pudesse, né, aproveitar essa informação, a gente tem muita coisa que atrapalha. Temos pedras, tá vendo? Temos muitas pedras aqui. Essas pedras, elas atrapalham muito, tá? Eu tenho uma quantidade considerável de arbustos, tá vendo? Tá? Esses arbustos são muito legais, dá para trabalhar, e também, fora as pedras e o arbusto, eu também tenho o fogo, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho elementos demais. Se eu tirar, por exemplo, o fogo e tirar a pedra, já volta a ter um pouco mais de foco, porque eu tenho, eu tenho uma quantidade boa agora de elementos para eu conseguir, né, destacar mais o meu personagem. Então, na hora que você está construindo um cenário, você está construindo uma composição,
né? Você tem que planejar a quantidade de elementos que vão estar dentro desse espaço, o que vai estar mais no fundo, o que vai estar mais, né, na frente, o que vai estar ao lado. Se eu pegar aqui e inserir a pedra, não fica tão ruim, né? Mas está vendo que com o terceiro elemento ele já fica com muita coisa. Lógico que isso vai depender do quanto você, né, está trabalhando o seu desenho, depende muito dele. Mas se você não criar um foco na sua ilustração para que ela tenha um destaque, né, um ponto em destaque, né, isso vai acabar se perdendo. Você vai acabar criando uma maçaroca, tá? O que também complica aqui é o posicionamento dessas peças, né? Ó, se eu tenho, né, uma peça de fogo aqui, ainda não é o ideal, não, mas fica um pouco mais fácil, tá vendo? Ó? Então, o posicionamento das suas peças no espaço também tem que ser proposital, tá certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem está desenhando, quem está mexendo com quadrinho, quem quer mexer com ilustração, quem quer mexer com animação, sabe que isso daqui é muito importante. É muito simples ouvir e julgar isso, mas na hora de aplicar é outra coisa, né? Então, se você vai criar qualquer um desses exemplos que eu falei, procure, né, pensar, olhar e refletir sobre esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço demais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais, fui!